Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Eu gosto de pensar como é que faço uma coisa e depois como é que ela será com ervas e com cobras e destruído e com vidros partidos. Se é que elas vão aguentar, vão perdurar para além do tempo normal. Muito giro, muito curioso. De vida. E imagino-as assim e dou alguns exemplos. Eu imagino as que o João Paulo que já falou, imagino o de Lemos, imagino a Casa do Jerez, imagino o Museu da Geira. Exatamente. Que são tudo já elas procuram uma integração e uma dissimula e um diálogo com a paisagem forte. Essa é uma das grandes preocupações. Mais do que um arquiteto no sentido convencional, o bracarense José Manuel Carvalho Araújo tem vindo a construir uma obra profundamente pessoal, onde a arquitetura é sinónimo de linguagem, memória e poesia. É, aliás, frequentemente descrito como um arquiteto-poeta, pelo seu pendor minimalista e depurado, do menos é mais, dos materiais e das cores naturais, e por procurar transformar os lugares em experiências culturais e sensoriais, mais do que em objetos construídos. Com obra espalhada pela Europa, Turquia, Brasil, Estados Unidos e África. O seu ateliê de arquitetura e design celebra 30 anos. As suas reabilitações são premiadas, como o Centro Cultural na antiga sede da GNR, o hotel no antigo Convento de Santa Clara, em Vila do Conde, o novo museu, no antigo Tribunal de Braga, ou o seu próprio ateliê. E as suas novas obras dão que falar, como o Arquivo Nacional do Som, prestes a ser inaugurado, junto ao Palácio Convento de Mafra, uma casa no Gerês, em destaque na série da Netflix The World's Most Extraordinary Homes, e os seus projetos para o Forte da Ínsula, na Foz do Minho, ou o novo plano estratégico para Valência. Para Valença, uma cidade fronteira. Carvalho Araújo vive e respira arquitetura, design e projeto, mas assume que tem, como ele diz, o vício do design. Olá, José Manuel, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Olá. Bem-vindo aqui ao Observador. Vieste de Braga, chegaste há bocado, se não me engano. Cheguei. Eu gosto muito de começar por isto. Este teu apelo da arquitetura vem de onde? Eu acho que no teu caso tem a ver com o bom ambiente da ESBAP, das Belas Artes. Isso é muito curioso. Não tem ninguém na família que seja artista ou ligado às artes. Não. Então, como é que apareceu isto da arquitetura? Tem origens, mas deixa-me só corrigir uma coisa. Eu não defendo muito essa máxima do menos é mais. Okay. Defendo mais a máxima de menos e melhor. Ok. Porque menos nunca foi mais. Sim, no sentido de quando já está não mais. Compliquem as coisas, exatamente. Mas sim, a minha ligação à arquitetura começa precisamente no curso. Quando termino a parte do liceu, tinha que decidir para que curso é que poderia que queria ir. E Engenharia Civil chegou a ser uma hipótese, por exemplo. Foi Era entre essas duas coisas. Tinha médias para entrar nos cursos de ciências e ou era engenharia civil ou era arquitetura. E decidi, gostava de ir para o Porto e fui visitar as duas faculdades. A engenharia parecia-me uma coisa mais do mesmo, as convencionais salas de aula. Sim. E por felicidade fui visitar as Belas Artes e encontrei um ambiente, a ESBAP. Encontrei um ambiente que me fascinou à partida, cheio de pessoas que eu não sabia quem eram, mas percebi logo que ali se misturava muitas áreas, artistas desde a arquitetura, escultores, exatamente, e por essa fui influenciado pelo ambiente. Eu acho que isso já era um sintoma de qualquer coisa. Mas desde pequeno nunca sonhaste ser sequer arquiteto? Pensavas em desporto, até na indústria, por causa do teu pai e do teu avô? Se não tivesse sido arquiteto, talvez fosse desportista. Porque gostavas muito e praticavas muito? E praticava e acho que praticava. E eras bom. Sim, exato. E depois também tinhas a parte industrial do teu pai, tinha uma fábrica de mobiliário. Aliás, o teu primeiro desenho foi essa origem, as minhas origens são num meio industrial, o meu avô, o meu pai, mais tarde o meu irmão, mas aí eu já era formado, mas sempre no meu crescimento sempre esteve muito presente a indústria. E a escola, porque os meus pais tinham uma escola, e têm uma escola, neste momento é da minha mãe. Este Externato Carvalho Araújo. Carvalho Araújo. Ah, pronto, onde tu deste aulas também?
onde eu comecei aí a dar aulas aos 19 então é anos. mesmo da tua família? É mesmo. Eu achava que Carvalho Araújo era por coincidência, porque podia ser o almirante que teve nos barcos. E esse é que não tem nada a ver. Pois é, curioso. Não é mesmo então a escola dos pais. Ok. A escola da minha mãe. Os primeiros anos que fizeste foi para o teu pai, esta cadeira, a cadeira do Zé. A cadeira do Zé foi o primeiro. Ainda era estudante e como eu soube tirar partido do curso, foi um curso fascinante para mim, até porque reprovei muitas vezes. Pois foi, estavas apaixonado pelo curso, mas chumbaste muitas vezes. E aqui essa entra um paixão, escultor que te ajudou sim, a ficar. o Alberto Carneiro foi dos que... Estamos a homenagem foi aqui. Quando eu reprovei no primeiro ano e continuei. Reprovei no segundo e aí acho que reprovei de uma forma justa. Então queria desistir e o escultor Alberto Carneiro, que era professor na turma ao lado, veio ter comigo e disse: não desistes e para o ano vais ser meu aluno. E foi isso que me fez continuar no curso e hoje talvez deva a isso ser arquiteto. Tu, quando acabaste o curso, já estavas no departamento de design da fábrica do teu pai. Já trabalhavas aí, desenhavas os stands. Como reprovava e ficava o segundo ano com poucas disciplinas, tinhas mais tempo. Trabalhava e estudava. Comecei também a dar aulas no liceu, num dos liceus que eu estudei, e comecei a desenhar também na fábrica, Dona Maria. Sim. Comecei a desenhar para a fábrica do meu pai. E nessa altura, um exercício que me deram, um pequeno exercício, foi desenhar uma cadeira escolar, que era essa tal que chamavam a cadeira do Zé. Que existe, não me engano, em protótipos. Existe protótipos. O que é, esta é clássica, o que é arquitetura para ti? Zé Manuel, o que é que tem a arquitetura em relação é a primeira arte, em relação às outras artes, de diferente, de único, de específico? Que vantagem é que tem a arquitetura em relação às outras artes? Eu acho que é a arte das artes. Eu acho que ela tem que estar preparada para receber também as outras artes. É uma arte que tem que ser vivida, mas eu gosto de acreditar que a arquitetura é arte. E é uma arte com uma complexidade e intensidade, porque para mim a arquitetura são as pessoas. Primeiro são as pessoas, depois apetece-me dizer, pronto, mas tens atenção aos lugares. Sim, os lugares são fundamentais em qualquer obra de arquiteto, da nossa arquitetura. Mas eu acho que também aí reforça a posição das pessoas. Os lugares são diferentes, mas são diferentes pelas pessoas. E para mim a arquitetura é... Portanto, não é só a paisagem e a envolvente ambiental. Eu acho que isso mais do que isso. É muito mais do que isso, porque a paisagem é óbvio quando projeto, quando se desenha qualquer desenho, quer numa paisagem urbana, quer numa paisagem natural, nós temos que ter isso em conta. Sim. Mas o cerne da questão são as pessoas e é isso que me interessa. E na bocado falava com uns amigos que o que me satisfaz mais, apesar de não ser um grande falador, um grande comunicador, é estar com os clientes, é estar a apresentar, é estar com as pessoas a falar desta simplicidade como eu quero encarar a arquitetura. Portanto, para ti é muito mais, a arquitetura é muito mais que o desenho, ou até que a construção. Tu gostas que alguém entra num espaço que tu concebeste e que sinta alguma coisa, que não seja só a função, que transpire alguma alma, alguma coisa que as toque. É essa dimensão que eu procuro na arquitetura. A arquitetura, acho que eu procuro, e não sei ainda que nome, que significado há disto ter, mas é a arquitetura para além do desenho, que eu acho que a arquitetura é muito mais para o desenho. Tenho mais uma história. Um neurocirurgião, meu amigo de infância, e que tivemos muitos anos sem nos ver, e há pouco tempo ele pediu-me para lhe desenhar a casa, ou reformular a casa. Okay. E temos tido algumas conversas, e ele também é uma pessoa apaixonada por estas questões do pensamento e não sei o quê. E eu estava-lhe a explicar isso, que há uma dimensão que eu procuro. Não tenho que saber como é que é de apelidar esta dimensão, sim, mas é essa dimensão que eu procuro, sim, que é um bocado isso que o João Paulo acabou de dizer. Eu acho que a arquitetura deve despertar sentimentos, não nos deve ser indiferente. Sim. E ele ligou-me, tínhamos tido uma conversa, ele no dia seguinte ligou-me a dizer: gostava de continuar a nossa conversa, temos que nos encontrar, porque estive a pensar sobre isto.
Pronto, é neurocirurgião. Sim. E eu disse, eu estou em casa, podes vir aqui, bebemos um copo. Ele chegou a casa e no meio da conversa ele disse, já sei o que é que procuras. E eu, então o que é? Ele, é o amor. E o amor é uma palavra que a nós às vezes não é muito fácil de utilizar, mas desmistificando faz todo sentido. Sim, claro, e talvez seja isso, e isso reforça esta relação que eu tenho com esta relação que eu procuro que a arquitetura tenha com as pessoas. Porque, de facto, agora são palavras tuas, José Manuel, o desenho é uma forma de comunicar, mas depois há outras coisas que se sentem, não se explicam. Isso é que diferencia a arquitetura, e a nossa arquitetura tem muito disso. Outro dia disseste, gosto muito do facto das pessoas que não sabem o que as esperam quando vêm ter connosco, e isso dá-te gozo. Depois isso vai ser conversado e vais chegar a uma... Mas quando tens clientes chatos, como é que é? Ou que estavam com a ideia muito, muito, muito definida e tu não consegues dar-lhes a volta? Consigo. Para eles perceberem que às vezes, não, essa ideia é errada, não vais gostar daqui a 10 anos, não estás a gostar disso. Se eles vierem com a ideia muito definida, isso é possível. Sim, claro. Têm é que sustentar bem a ideia. Exatamente. Convencer-te. Uma das minhas funções é tentar, é interpretar o que nos pedem, e eu acho que o cliente não tem obrigação de saber aquilo que quer, mas tem a obrigação de enunciar o que é que pretende. Mas esta vontade e esta tentativa de interpretação é isso que depois dá-te gozo. Dá-me muito gozo. A arquitetura é como o amor, passa, e depois uma vez também disseste isso, a arquitetura é como o amor, passa pelas fases todas. Primeiro é a sedução, depois é o encantamento e tal, e depois vem as partes chatas da obra, e os compromissos, e nesse momento eu normalmente salto fora. Eu adorei quando disseste isso. A arquitetura é o mundo em que vivemos, é uma arte pública. Valorizem a arquitetura e todos serão mais felizes. Porque, de facto, é uma arte muito importante para ser desprezada, muito desprezada, e muitas vezes é. Até há poucas décadas, já estavas a exercer, provavelmente, nem sequer um arquiteto podia assinar um projeto, quer dizer, uma coisa ridícula, tinha que ser um engenheiro, ou uma coisa assim. Finalmente, o estatuto está a melhorar. No meu tempo já não era assim. Então, pronto. Mas também não é recente, quer dizer, não é a assinatura que é importante, mas esta consciência que a arquitetura, de facto, é importante para transformar as cidades em espaços mais agradáveis, e as pessoas, lá está, espaços mais agradáveis para se viver têm a ver com as pessoas. A consequência é que toda a gente vive de responder às pessoas no trabalho, na obra mais privada, mas temos de ter sempre consciência que, para além de entendermos o que é que o cliente quer e o cliente identificar-se com a obra, tão importante ou mais importante que isso, também para o próprio cliente, é que as pessoas em geral que convivem com a arquitetura também se sintam confortáveis com as obras que se desenvolvem e que se constroem. E isso é que eu digo que a arquitetura é fundamental na definição e na caracterização das estéticas urbanas e da organização de espaço. Isso é que torna... Isso não é um luxo, isso é o que torna as pessoas mais felizes. Que é ter as cidades mais bem desenhadas. Exatamente. É uma coisa... e as casas mais bem desenhadas. E a falar nisso, é porque tu gostas muito dessa coisa, noção de escala, para mim casa muito com a tua arquitetura, não é só a pessoa e não é só a casa, tu passas para o plano da cidade. Por isso é que é tão importante, por exemplo, este projeto agora de refazer todo este plano estratégico de Valença, este Master Plan de Valença 2030, onde estás envolvido e que já estás a preparar. Portanto, aí vai mexer na cidade, uma cidade extraordinária, que tem o Forte, tem o Rio Minho, tem os Caminhos de Santiago, é uma fronteira, é uma ferrovia, é um bem público. Isso apaixona-te imenso, não apaixona? Mexer nisso tudo. Apaixona-me chegar aos lugares, às cidades. O pedido não começa por aí, o pedido começa, mas não, é um outro pedido, uma outra escala, mas eu não poderia começar a pensar a cidade por um edifício. Sim. E então como um todo. Tem que se pensar como um todo. Sim. E então, a propósito de um edifício, de uma potencial nova centralidade na cidade, começamos a tentar desenvolver outras situações no planeamento da cidade que justificassem
ir à essência do que é Valença. E Valença, por muito que queiramos, o grande património histórico é a fortaleza. É lindo morrer. Tinha pousada. E a ideia deste plano passa muito por aliviar aquela pressão que ela está sujeita, nomeadamente ao nível de serviços, de automóveis, então automóveis lá dentro a torta e a direita. No Burgo. E era criar condições fora da fortaleza para que a cidade tivesse um crescimento mais equilibrado, mais harmonioso, com mais equipamentos culturais, ou seja, criar estas outras centralidades que permitissem que a cidade ganhasse esta dimensão, nunca pondo em causa a identidade da própria. Se calhar uma coisa mais humana, cidade. Uma escala mais humana, não é? Mais humana, mas mais a pé, mais 15 minutos. Isso sim, sem dúvida. Mas eu acho que Valença, quando se fala em Valença, fala-se da fortaleza, que está tudo lá dentro. Claro. E a ideia era que a cidade transvasasse fora dos muros e se desenvolvesse cá fora para cuidar melhor esse património que é a fortaleza e fazer daquilo aquela joia que está dentro daquela caixa. Parece que não estamos a criar melhores condições de vida para as pessoas de Valença, melhores condições para o turismo, melhores condições culturais, para tudo. Estamos com isso, acho que fazemos uma cidade mais equilibrada e mais bonita. Muito bem. Há outra coisa, já agora que falo disso, eu queria no fim falar mais dos projetos, mas já agora que estamos ali ao pé, o Forte da Ínsula é outra coisa que tu estás a pegar neste momento, também? Não, já tem alguns anos, não é fácil fazer essa obra. Que é um momento nacional, fica para as pessoas informar que é ali na Foz do Minho, eu passei muitos anos de férias em Moledo e para mim é uma visão permanente. E para já até está em stand-by. Estamos com outro forte, que é o Forte de São João, em Vila do Conde, e assim já iniciou a obra recentemente, mas iniciou a obra. Que também no âmbito do Revive, foi um projeto muito bom. O próprio de Santa Clara também foi, não é? O de Santa Clara, sim. O Forte de São João em Vila do Conde, acho que não está no projeto Revive, mas a Ínsula está. Sim. Mas também não é uma obra muito fácil de fazer, porque ali o mar é agressivo, é picado. Só para chegarmos lá é difícil. Mas se conseguirmos concretizar, vai ser um projeto muito bonito. Muito bonito. E museus também, eu estou agora a pensar no da Geira, por exemplo, que também é teu. É antigo. Incrível, sim. Também nas terras de Boa, é muito bonito. Um museu sobre as vias romanas. E já agora também um museu, eu tive aqui a Rita GT, também esteve envolvida na inauguração, em abril, logo falámos disso, inaugurou no Vicente Cabelo, este museu da DST. Museu da Arte e Pensamento da DST, que é uma solução que eu acho que está... Incrível. Está bem conseguido e está com uma... Costumo dizer, a arquitetura por si só não é nada, ajuda, mas está com uma gestão cultural incrível. E que está... A culpa do Zé Teixeira, outra coisa não seria de esperar. E Braga precisava disso e está a usufruir muito disso e espero que continue. Esta coisa da reabilitação, falámos já disso e tens prémios premiados, a começar pelo teu ateliê. O facto de ali teres duas fachadas diferentes, no caso do museu, por exemplo, tem a muralha medieval do século XIV e não sei o quê. Isso são limitações para ti ou tu gostas às vezes de estar cingido tu fazes reabilitações muito boas e premiadas, mas há muitos arquitetos que dizem não é a coisa que eu mais gosto porque limita-me, não posso criar do zero e ali de facto não podes, tens que respeitar algumas pré-existências que lá estão. Às vezes aqui foste mestre, aquilo está lindo de morrer. Não, a reabilitação passa um pouco por isso. Eu acho que quando uma pré-existência tem valor, reabilitar é um ato de inteligência. E ali foi fácil. Tínhamos duas fachadas muito diferentes, de épocas diferentes, é engraçado. Imponência. Sim. E a muralha. Entre duas praças, e ali criaste mais uma. Mais uma praça. A ligação depois é essa atenção também com o contexto, com a cidade, com o envolvente, com as memórias. Colado ao município, que é o município além de respeitarmos essas pré-existências e tirar partido delas, no sentido de ir buscar o significado desses próprios elementos, nomeadamente a muralha, não foi só preservar. Sim. A muralha também estabelece aquela transição entre entrada e saída, que era a função da muralha, mas depois também estabelecemos esta relação de respeito com a vizinhança. Há uns pátios interiores
Pois é, vocês veem os tendais das pessoas. Em que os vizinhos participam de uma forma natural para aquele saguão. E aquele pátio é um pátio muito cuidado, onde se pode ver muito bonita essa ligação daquele equipamento cultural, está bem, público. E é esse com a comunidade à volta. Que ali está demonstrado, é muito que não é só teoria, é respeito pelas pessoas, pelos vizinhos, pela cidade. A cidade ganha com isto, porque estabelecemos uma forte relação entre duas praças. Nós criámos uma terceira praça, exatamente, que é o Ágora. E depois, outra importante não é um edifício de grande exibicionismo, porque está contido entre duas fortes paredes, mas ele transmite do seu interior, apesar de dia ele recebe luz, mas à noite ele devolve essa luz da iluminação do auditório, que hoje é chamada Assembleia. Exatamente. E é essa atmosfera que vem do interior que se anuncia. Do próprio edifício e que devolve à cidade, no fundo. José Manuel Carvalho Araújo, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Há plano para isto? Ou estamos aqui de improviso? Não sei, depende daquilo que encontrarmos atrás da porta. O Candidato Perfeito é um podcast de ficção para ouvir em 8 episódios. Decidi entregar-me voluntariamente. Já estava farto de esperar que me viessem apanhar em casa. Com as vozes de José Raposo, Paulo Calatré, Susana Brandão e a minha, Madalena Almeida. Não vieste trabalhar? Não, eu vim à procura do meu irmão. Episódio 4. Contramão. Onde é que está o Zé? Vou falar para ti, onde é que está o Zé? Tenha calma, Sr. Inspetor. Este podcast de ficção tem o apoio da Citroën. Estamos a conversar com José Manuel Carvalho Araújo, ele é um arquiteto bracarense que celebra 30 anos de carreira e de ateliê e que, nas suas próprias palavras, vive e respira arquitetura, design e projeto. Estamos ainda a falar aqui destas tuas opções, das tuas influências. A cidade é a nossa grande casa, disseste uma vez, a vivência de comunidade é uma coisa que se está a perder, com grande pena. Uma vez disseste isto também numa entrevista e eu pensei, cá está, falámos agora disso, o museu que tem esta vivência da comunidade, está envolvida naquele, não é um equipamento isolado, separado, uma ilha ali no meio, não, as pessoas passam ali, é uma circulação entre praças, no Centro Histórico de Braga e este saguão que dá para os tendais dos vizinhos, eu acho isto extraordinário. É a obra de arte mais viva, os tendais. Sim, e também muda todas as semanas. Diz-me 2 ou 3 influências, eu sei que tu és amigo do Cisa Vieira e do Souto Moura e do teu bico, como se chamas, o António Martins, mas grandes mestres da arquitetura para ti, vivos ou mortos, nacionais ou estrangeiros, diz-me 2 ou 3 nomes que tu, olha, gosto muito das obras destes Corbusier ou de, sei lá, quem achas? Ou grandes obras também que possas mencionar. Eu hoje evito falar de referências porque é sempre injusto, mas enquanto estudante houve arquitetos que me marcaram, Cisa, Souto Moura, sem dúvida. O Corbusier tinha que ser, porque falaste nele. Mas havia coisas tuas que fazem muito lembrar a casa Savoie e eu achei muito aqueles pilotis daqueles blocos é o inevitável é movimento moderno que não há meio extraordinário, super inspirado, e que não há meio de nos conseguirmos libertar-nos dessa, como dizia o Estes Ferreira, ao menos mesmo que imitem bem, ao menos dessa racionalidade. Sim, claro. Mas brutalismo, porque é um movimento muito bem estruturado e sustentado. Mas há um arquiteto que a mim, nos últimos anos, bastantes anos, desde que comecei a frequentar o Brasil, antes não o conseguia apreciar tanto, que é o Oscar Niemeyer. Eu acho que é daqueles arquitetos que é genial. Chegaste a conhecer ou não? Não. Nunca cruzaste com ele? Mas sempre acompanhei, estive lá presente quando foi os 100 anos do Oscar Niemeyer. Sim. Fantástico, de facto, boa escolha. Mas é, para mim, das pessoas que melhor interpreta nos dias de hoje, agora não, mas... Sim, mas com a sua obra, claro. O movimento moderno que consegue, no meio daquela racionalidade toda, introduzir algum desenho com uma sensualidade, uma poética que eu desenho. E há um outro autor que, pelo percurso, pelo feitio, a forma de estar, que talvez tenha um bocado a ver comigo, não sei, não o conheço, mas é o Peter Zunda. Ok.
Também te apaixona. Dizes que costumas dizer que sou muito mais artista do que arquiteto. Ainda mantens isto? Não sei se sou eu que digo, mas, posso dizer de ti. Mas pronto, ok. Ou designer, por exemplo, é uma coisa que tu tenho o vício do design, eu adoro design, nunca vou deixar. Identifico-me com isso, tenho um pensamento, tenho esse tipo de pensamento. Os projetos para mim têm 3 fases distintas, que é a primeira fase é de euforia, que eu não ligo a nada, não ligo a regulamentos. O pedido é só orientativo, liberto-me de tudo. Uma segunda fase que é o caos, eu acho que um artista passa por isso, que é quando é confrontado com os condicionalismos, os imprevistos, questões financeiras, questões regulamentares, e não sei o quê. O caos no sentido as limitações. Não perder aquele conceito, as primeiras ideias de projeto, confrontá-las com... Temos que adaptá-las, se calhar, limitá-las. Essas limitações. E depois uma terceira fase que é a parte racional, que é aquilo para materializarmos estas ideias, temos que ter esta capacidade de racionalização. E é aí que eu digo que muitas vezes começa a saltar fora. Exato. Porque também eu apaixono-me facilmente e a arquitetura para mim é a minha vida, não é? Respiro muito disso, mas este estado de espírito, de paixão, se é uma coisa intensa e cansativa, imaginem quando estamos apaixonados por muitas coisas em simultâneo. Ao mesmo tempo, sim. É muito absorvente. É muito absorvente e cansativo e emocionalmente desgaste. E as minhas obras têm muito esse lado emocional. Por isso é que eu depois de projeto feito, desligas? Não é desligar, sinto que é injusto falar dos projetos, até porque os projetos a partir de um determinado momento vivem-se, não se explicam. Mas como eu tenho um processo criativo muito emocional, nessa fase eu acho que já perco muito dessas emoções e acho que já não digo o que é que deveria dizer sobre os projetos e tenho que me dedicar à minha nova paixão, às minhas novas paixões. Estava a pensar numa coisa também, que é a questão além das tuas viagens, por exemplo, que fazias muitas viagens de caminhão para as feiras de design, tu ias e viajaste muito por conferências, para exposições, para projetos. Já fazias férias, ou fazes férias para ver arquitetura? Vou a Basileia só porque há lá uma série de edifícios que eu gostava de conhecer. Eu detesto viajar. Pois tu gostas disso, eu gosto mais de regressar a casa do que ir. Sim, eu gosto muito de gostar a casa. Isso é outro tema interessante, é observar as pessoas. Olhar a arquitetura e as casas em particular. As casas para mim transformam-se num novo parente. Eu não vejo muitas coisas muitas situações em que dizemos, estou com saudades de casa. A casa ganha vida, a casa passa a ser um parente nosso. E essa tal questão da alma das casas, que é um texto fabuloso, uma poesia da Filipa Leal, feita para a DST, que é muito bonito, e eu identifico-me muito com esse texto. Mas estava a dizer isso, não gosto muito de viajar e viajo muito, mas as minhas viagens têm que meter sempre o lado profissional. Por isso, se possível, novo trabalho. Mas se não for novo trabalho, costumo criar roteiros não de arquitetura, porque evito a arquitetura, porque a arquitetura para mim... A arquitetura só consigo olhar para a arquitetura. Sou atento, sou sensível, tenho vontade de desenhar aquilo que vejo. Isso é um vício que vem do design. Os teus arquitetos dizem que não, do teu ateliê, dizem que ninguém tem uma coleção de cadernos pretos, de capa preta, maior que o José Manuel. São muitos. Dezenas e dezenas é extraordinário. Mas só consigo conceber arquitetura a partir de encomendas ou de situações que eu acho que aquilo merecia um novo desenho. E aí depois eu também provoco muito trabalho. Já no caso do design é diferente. Penso muito em mim.
Isto parece um paradoxo, Não, parece contraditório. Tu explicaste isso. Na parte do desenho penso muito na pessoa. Na parte da arquitetura porque penso mais. Acho que a arquitetura implica mais, tem mais implicação nas pessoas, e o design nem tanto, porque é uma coisa, se eu não gostar ponho de parte, guardo, não sei o quê. E o design penso muito em mim. Mas eu estava a responder a isto, já não sei por causa das viagens e se fazes roteiros... Faço roteiros, mas não são de arquitetura. Em princípio são mais de gastronomia. E és bom gourmet e gostas de experimentar coisas? Gosto. Mais o tradicional e o de Lemos. E o de Lemos também. O de Lemos, que é extraordinário, é um projeto lindo que tu fizeste. Mas a propósito, depois de ir de um restaurante ao outro, de um tasquinho ao outro, vamos-nos apercebendo da arquitetura, e é uma arquitetura descoberta e não aquela arquitetura... Surpreende-te às vezes? Surpreende. Quando vais viajar, porque de repente isto é mais bonito do que eu estava à espera. Sim. E surpreende-me a descoberta. É uma forma que eu tenho de encontrar-me comigo, caminho muito, ando muito sem destino, e esse tipo de ir sem destino é que me permite descobrir algumas coisas que nem sempre aquela arquitetura mais mediática é que me interessa ver. Claro. Interessa-me os Frank Gehry's desta vida. Interessa-me ver mais situações espontâneas e mais naturais em ambientes urbanos, ou então isolados ao pé da caniçada. Ou então isolados ao pé da caniçada. Estou a pensar naquela casa, não a casa no Gerês, mas a outra casa que tens lá na caniçada, que já era uma casa antiga que havia, e tu remodelaste aquilo tudo, ficou aquela transparência a ver-se. Aquilo é lindo de morrer, e tu dizes, é a coisa mais básica do mundo, como se fosse uma criança a desenhar, é o que desenhei. Sim, tem uma é tua aquela casa? Não é minha, fui eu que a desenhei. Sim, mas tu moras numa casa desenhada por ti? Não, pois não? Moro. Não sabia. O meu primeiro projeto... Eu por acaso gosto de perguntar isso, não tinha perguntado. O meu primeiro projeto foi a minha casa, e que eu acho fácil desenhar para mim. Há uns arquitetos que dizem, não, por acaso não. Mas acho aquela diz, não, aquela casa do Gerês ele nunca vai vender, porque ele adora lá ir. Tem a ver com esta origem industrial, que no fundo temos esta vontade de industrial neste sentido de experimentar e de não ter medo de ir à procura. Este empreendedorismo, e a minha casa foi o meu primeiro projeto e o último, porque continuo a fazer obras. Sim, está sempre a remodelação. É engraçado. Também entre o teu design, à conta disso, e se calhar por causa das encomendas também do teu pai, criaste este ARPA, este sistema modular para secretárias, que foi uma ideia muito gira, coisas mobiliário metálico, e disseste, uma secretária, para mim, a minha secretária não vai ser diferente igual à de um médico, ou de um professor, ou de um estudante, e portanto inventaste um sistema modular, já no Legos, inspirado no Legos, provavelmente. Esse é um projeto que... Para personalizar este posto de trabalho, foi uma ideia muito boa. Este projeto é um projeto que me marcou muito, porque foi o primeiro grande projeto a seguir à tal cadeira. O meu pai pede-me para eu desenhar umas mesas, secretária, e eu com esse tipo de ideia de sistema modular não posso ter uma secretária igual à de um advogado, por exemplo, mas quem fala no claro, profissão diferente, são profissões diferentes, e então em vez de desenhar um conjunto de mesas com dimensões diferentes que se podem transformar em secretárias, a secretária só se diferencia na mesa basicamente porque tinha umas gavetinhas. E eu propus um sistema inspirado no Lego, inspirado em alguns produtos que eu tinha em mente, um sistema que o objetivo era personalizar o posto de trabalho. E já nessa altura, na fábrica do meu pai, produziam muitos armários escolares, e sobravam muitos retalhos de chapa, desperdícios, e então esse sistema permitia o sistema o que é um conjunto de componentes que interligados vão fazendo peças. E que vai mudando. Já nessa altura houve essa preocupação de aproveitar o desperdício da personalização que hoje também está na moda. Foi depois apresentada em 1990 na Orgatec, em Colónia, e a partir daí passaram a fabricar desperdícios. E logo começamos a... Isto é tão bom, vamos fazer mais. Não. Porque de facto teve que se começar a planear como a planificar os desperdícios. E isso condicionou-me, porque foi logo um projeto premiado com o Prémio Design Português. Exatamente, incrível. Isso parece que não,
estes primeiros projetos condicionam-nos o percurso, todo claro, o percurso. Claro. E depois, entre talheres, móveis, motas, puxadores, as cadeiras, as garrafeiras, as torneiras, os copos, a mesa de bilhar, aquele banco do flagrante delito que eu adoro. Acho que estas chávenas... É uma escultura, sim, grande, aqueles bancos interligados. Aquela chávena da Vista Alegre que dá para copo de shots e dá para chávena, eu adorei aquilo. E depois também há até louças sanitárias. Tu até tens uma história com um traseiro, digamos assim. Foste até apanhado, porque tinhas desenhado exatamente o quê? Uma retreta, um bidé, uma coisa assim deste género? Pediram para desenhar uma linha de louças sanitárias. Okay. Não é assim um pedido muito comum. Sim. E pronto, tem algumas histórias pelo meio, mas no fundo perguntei, mas que tipo de desenho quer? Que ajudasse a reforçar a nossa estratégia de internacionalização. Okay. Eu ainda fiquei mais esclarecido. Sim. E então decidi desenhar uma linha sanitária que foi premiada com esses prémios todos os 10 anos. Bom, da Europa, nada a todo fazer. o mundo. Exatamente. Mas inspirado, ou seja, foi um pouco inspirado nos tubos, mas trazer a infraestrutura das águas, das canalizações das casas de banho cá para fora. E portanto, o que é a linha? Baseia-se num tubo redondo, okay, em que através das operações de ou curvava ou seccionava, desenhei as peças todas. Muito giro. O teu ateliê, então, fez já 30 anos, este ano, 30 anos. JM, Faz este ano. JM Carvalho Araújo, Arquitetura e Design, em Braga, ali na Avenida 31 de Janeiro. Tens lá os manequins espalhados, e tu dizes, os manequins são meus amigos, porque não me chateiam, não me exigem nada, estão caladinhos. São a minha grande companhia. Tens lá também um carro de lata, daqueles carros de pedais, não é? Daqueles carros dos miúdos. Era teu? Era. Que como é que sabe isso? Porque eu vi este vosso filme que está no YouTube com o Cá Dentro. Sim, no Cá Dentro. Está giríssimo. Abriram aquilo à comunidade. Aliás, é um projeto lindíssimo, que é uma moradia muito bonita que depois tu remodelaste e foste premiado. Tiveste o Prémio Municipal da Reabilitação Urbana de Braga, já este ano. E de facto aquilo é muito bonito porque tem este avançado e depois tem a parte de baixo da cave, porque ele aproveita o declive do terreno. É muito, muito, muito bonito. O Diego tem claro conhecer aquilo porque vale muito a pena. E depois montaram aquilo, com a tal sala tinha os teus cadernos todos em cima, empilhados uns em cima dos outros, etc. Para as pessoas não verem. Foi bem montagem, geralmente está assim. Atiras assim para cima da mesa. Vou pousando, são muitos, okay, e depois eles têm uma etiquetazinha a dizer o mês, okay, e o número do mês. É extraordinário, uma coleção brutal. Talvez aquele tivesse mais encenado, mas é mais ou menos aquilo. Também foste professor há uns anos, melhormente na Católica, em Viseu. Essa é a parte universitária, porque professor no liceu desde os 19 anos. Na parte universitária mesmo, sentes que passaram pelas tuas mãos futuros grandes valores da arquitetura? Como é que se ensina o talento? Como é que se ensina a visão? Eu nunca tive a preocupação de ensinar, tive mais a preocupação de sensibilizar e orientar as pessoas. Partilhar ideias. Através da partilha de conhecimento, de projetos e de experiências e mais do que isso, motivá-los e provocá-los. E pronto, nunca quis dar aulas aos anos intermédios e, portanto, comecei por dar aula ao quinto ano. E que foi interessante, foi prepará-los para a nova fase da vida, a parte profissional, mas que incentivando a preservar aqueles valores que eu defendo para a arquitetura, irreverentes, isto que acabámos de falar. Sim. Tem alguns bons alunos, não era um curso com muitos alunos, portanto, okay, ainda era aquele curso de escola com mais VAP. E depois desafiaram-me para ver se queria dar aulas no primeiro ano, que era foi outra experiência interessante, que era, se por um lado no quinto ano preparamos para a vida profissional, no primeiro inicia-se consolidar a vocação. Consolidar a vocação, se é que a tem. Exato, é por isso. Mas eles têm que se aperceber rapidamente se a tem. Aquilo era uma loucura, não é? Mas sentiste que apanhaste alguns que são, este gajo é ótimo, vai longe. Senti, e apanhei. Deve ser bom ver isso. Senti que eles tiraram partido
aquele partido e aquilo que eu digo, dificilmente haverá alguém que vá ter um curso como eu tive. Também devo muito isso a reprovar, conheci muita gente. Tirei muito partido do curso e os meus colegas sabem disso. E foste bem orientado também. Fui bem orientado. Alberto Carneiro também deu uma ajuda, não é? Alberto Carneiro. E outros professores tu tiveste. Exatamente. E é engraçado, tu começaste o curso no Porto e depois acabaste em Lisboa, aqui na faculdade. Em Lisboa porque... Tiveste o melhor dos mundos, porque eu tenho muitos arquitetos aqui. Não, eu a escola do Porto, eu sou a escola de Lisboa. Não, e tu apanhaste um bocadinho os dois lados. Só vim um bocadinho, vim no último semestre para Lisboa, que era uma coisa que na altura não era muito normal. Sim. Mas estava a acompanhar já nessa altura, e isso também faz parte da minha formação. Enquanto que estudava, eu tive o privilégio de conviver com as minhas grandes referências, nomeadamente com o Cisa e com o Souto Mauro, e com o Big, o incontornável Big, que é família para mim. E a arquitetura tem um bocado isso. Mas nessa altura estava a acompanhar uma obra, estava a fazer a gestão de obra, uma obra projeto do Cisa, que era um showroom para a fábrica do meu pai em Lisboa. E à CISA, um pouco à CISA, mas o CISA virou-se para o meu pai: este gajo nem está na obra, nem está no curso no Porto, vamos trazê-lo para Lisboa para ele terminar o curso aqui em Lisboa e poder acompanhar de uma forma mais eficaz a obra. Mas eu acompanhava a obra, ele é que CISA. Sim. E então eu disse: mas isso não é permitido, porque não permitem a transferência nesta altura, neste momento do curso, não é permitida a transferência do Porto para Lisboa, porque em Lisboa não é obrigatório o estágio. E muita gente queria vir no último ano para Lisboa porque prescindia do estágio. Saltar isso. E o CISA arranjou aquilo. Lá mexeu os cordelinhos. Mexeu os cordelinhos, foi simples. Ele disse: ele no fundo já está a estagiar comigo. Não é? Exatamente. Mas foi muito interessante. E tive a oportunidade de conhecer uma outra realidade, uma outra forma de estar e de fazer arquitetura. Isso é que eu digo, tiveste o melhor dos dois mundos, tiveste essa sorte. E mais uma vez pude conviver com arquitetos, nomeadamente outro que eu gosto muito em Portugal. Como professor também o tive, o Carrilho da Graça, mas uma referência que eu me identificava muito. E também muito da tua linha também. Sim, também. E outro que eu me identificava muito como projeto de vida e como forma de ver a arquitetura, que era o Manuel Graça Dias. Fantástico. Nosso tempo acabou. Há duas coisas que eu quero falar. Primeiro é uma obra tua extraordinária que vem aí, que é o Arquivo Nacional do Som, e esta coisa que vai inaugurar já, parece, no próximo semestre, ali em Mafra, esta Caixa Forte do Som, que vai ser um primeiro espaço em Portugal dedicado à preservação do património sonoro nacional, que tem esta coisa deste sino contemporâneo, uma coisa, sempre que entrar um som naquele arquivo, é passado de cá para fora, as pessoas podem ouvir, uma coisa na linha dos carrilhões de Mafra. É uma ideia muito bonita e o projeto em si está lindo de morrer, ali na zona especial classificada pela Unesco, que é uma grande responsabilidade deste projeto, e está muito, muito bonito. Estou ansioso que seja inaugurado. E uma última nota, uma coisa muito curiosa que tu dizes, que é: eu gosto de imaginar como é que envelhecem as minhas obras. Sim. Tu gostas desta coisa que é a ruína, ensina-nos sobre a passagem do tempo, sobre a beleza das cicatrizes, a inevitável dança entre a criação e a destruição. Eu gosto de pensar como é que faço uma coisa e depois como é que ela será com ervas e com cobras e destruído e com vidros partidos. Se é que elas vão aguentar, vão perdurar para além do tempo normal. Muito curioso de vida, e imagino-as assim e dou alguns exemplos. Eu imagino as que o João Paulo que já falou, imagino o de Lemos, imagino a Casa dos Jerez, imagino o Museu da Geira. Exatamente. Que são tudo elas procuram uma integração e uma e um diálogo com a paisagem forte. Essa é uma das grandes preocupações. Mas eu facilmente imagino aquilo cheio de ervas e mais, e para gerações futuras
terem os mesmos problemas que eu tenho com os romanos e os... e os vândalos. Muito bem. José Manuel Carvalho Araújo, quero agradecer muito a tua disponibilidade, teres vindo de Braga conversar connosco. Foi muito bom perceber o teu projeto, alguns projetos, a tua vida, o teu carinho pelo design, pela arquitetura, pelas pessoas em quem pensas quando crias uma coisa. E tudo bom para estas obras que tens em mãos e para as outras que aí vêm, para Valença, para tanto o Arquivo do Som, que está quase a inaugurar. Muito obrigado pela tua inspiração. Obrigado, foi um prazer. Obrigado.